Amém, irmãos. Como é bom poder louvar o nome do Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Mais uma semana se passou e nós aqui estamos, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, e também nós estamos aqui para agradecer a Ele por tudo que Ele ainda vai fazer pelas nossas vidas. Você é o meu convidado nessa noite, para que em forma deste culto, nós possamos agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, louvar o nome dEle, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos gratos por tudo que Ele tem feito. Salmo 105, dai graças ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. É isso que nós estamos fazendo nesse exato momento, buscando a face do Senhor, mostrando as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu te convido para que juntos possamos nessa noite louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Feche os teus olhos e vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Temos sido alvos, ó Deus, das bênçãos, da graça do Senhor nas nossas vidas. Por isso te bendizemos, por isso te louvamos nessa noite. Também te pedimos, ó Deus, por cada irmão da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, por cada amigo que assiste esse culto, ó Deus, através dessa transmissão, que o Senhor possa alcançar corações nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, através da Tua Palavra, e ouvindo-a, que nós possamos, ó Pai, estar praticando no nosso dia a dia. Esse é o desejo do nosso coração, servir ao Senhor com fé, ó Deus, servir ao Senhor com fervor. Nos dê essa graça. Nós oramos assim, ó Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para sempre nas nossas vidas. Amém e amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Vamos cantar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos a oportunidade, meu Pai, de engrandecer o Teu santo nome, meu Pai. E a cada dia, Senhor, somos gratos, meu Pai, porque o Senhor tem feito, Senhor, maravilhas, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, meu Pai. Obrigado porque o Senhor diz, meu Pai, que não nos abandona e que sempre estará conosco, meu Pai, até o fim. Somos gratos ao Senhor por ter a Ti, o nosso Deus, bem presente. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua
Amém, meus irmãos. Como é bom poder louvar o nome do nosso Deus. Nesse momento eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 10 para nossa meditação na palavra do Senhor nesta hora. Lucas capítulo 7, verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ao concluir todas estas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É justo que faças isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados sob o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se admirou dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma fé que Jesus admira. É isso que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Antes que a gente comece a tirar algumas lições práticas para as nossas vidas a partir da fé que Jesus admira, nós vamos estar entendendo um pouco a respeito desse personagem, desse centurião. No passado, um centurião era um oficial que comandava cerca de 100 soldados, mas esse número, no decorrer da sua carreira, ele poderia aumentar ou até mesmo diminuir, e isso ia depender do caráter deste homem, ia depender da sua confiabilidade, se era uma pessoa de confiança ou não. Mas algumas qualidades eram procuradas nos centuriões. Eles não precisavam necessariamente ser pessoas que procuravam o perigo, ser pessoas que fossem firmes na luta, nem deviam ser pessoas que estivessem prontos para correr para o meio da luta. Não, tudo isso era muito bom se fosse encontrado neste homem, mas necessariamente isso não era requerido. Mas sim, quando pressionados, eles devem estar dispostos a manter o seu posto. A cada centurião era dado um posto, era dado uma torre, um vilarejo para guardar. Ele então tinha que ser um homem íntegro, disposto a morrer ali se for preciso, a não abandonar aquele lugar que foi designado para que ele pudesse guardar. E também integridade era preciso, para que ele não aceitasse suborno, para que se alguma tropa inimiga viesse suborná-lo para tomar aquela guarnição, ele teria que ser uma pessoa firme e falar: aqui não, só passando por cima do meu cadáver. Isso era requerido nos centuriões no passado, e nós vimos isso nos 4 centuriões que o Novo Testamento nos mostra. Este centurião em especial, diz o texto que ele tinha um servo, um empregado, e que esse empregado estava muito doente, quase morrendo. Ele então pede para que alguns líderes
fossem até Jesus, pedindo para que Jesus curasse o seu servo. Mas, irmãos, quando Jesus está então indo de encontro à sua casa, ele manda outros amigos falar para Jesus: Senhor, nosso amigo disse que o Senhor nem precisa ir na casa dele, porque ele não é digno de que o Senhor entre na sua casa, mas mande daí mesmo uma palavra, e ele tem certeza que o seu servo, ele será curado. E desta maneira aconteceu. Jesus liberou a palavra e o servo do centurião assim foi curado. Jesus se admirou da fé daquele centurião de tal forma que o seu pedido foi atendido e o seu servo assim então foi curado. Hoje, irmãos, nós somos desafiados. Eu sou desafiado, você aí na sua casa é desafiado a observar de que maneira nós estamos demonstrando a nossa fé em Deus. Nós dizemos que temos fé, mas de que forma nós estamos demonstrando esta fé que dizemos ter no nosso Deus? Esse texto fala de fé, e nós precisamos entender um pouco a respeito da fé que este homem tinha. E quando nós então estudamos esta fé, diz as línguas originais que esse homem tinha fé em Deus, fé em Jesus Cristo, e que esta fé então era a base da sua crença. Ele cria no Senhor, ele cria em Deus, cria em Jesus Cristo. Uma outra palavra também que traduz esta fé é penhor. Penhor, você sabe muito bem, é um depósito que você faz de algo valioso. Esse homem então, ele depositava a sua vida, depositava a sua confiança, a sua esperança em Deus, em Jesus Cristo. Outra palavra interessante desse texto é admirar. Jesus se admirou dele. Outras traduções vão dizer que Jesus se maravilhou. É uma outra tradução. Mas quando nós estudamos um pouco mais a fundo, nós achamos também uma palavra muito conhecida do nosso vocabulário, do nosso dicionário, que é estupefato. Jesus ficou estupefato com a atitude ou com a fé desse centurião. Estupefato, você sabe muito bem, é o sentimento que demonstra certa imobilidade diante de alguma coisa, diante de alguma circunstância imprevista. Jesus então não estava esperando essa atitude desse centurião. Jesus estava pasmo. Jesus ficou perplexo com a atitude deste homem. Bom, irmãos, essa foi a reação de Jesus quanto ao centurião. Mas a pergunta é, por quê? Então, nas minhas leituras dessa história, eu percebo algumas coisas que vinham acompanhando a fé deste centurião, e eu creio que foi estas coisas que Jesus então se admirou tanto dele. E é isso que nós vamos estar meditando nesta hora. Que tipo de fé este centurião tinha, que fez Jesus se admirar, que fez Jesus se maravilhar dele? Eu cito algumas para você. Primeiro, a fé que esse homem tinha vinha acompanhado da compaixão. O centurião, diz o texto que ele tinha um servo, e ele estimava muito, ele considerava, respeitava muito esse servo, algo que não era tão comum naquele tempo. Alguém de alta posição, como era esse centurião, estimar, considerar um simples empregado, respeitar um simples empregado. Isso não era comum naquele tempo, ainda mais para esse homem que era respeitado hierarquicamente, era um homem de uma posição muito elevada, mas diz o texto que ele mesmo assim respeitava. Irmãos, uma fé que Jesus admira é a fé que vem acompanhado da compaixão, é a fé que vem acompanhado da piedade. Compaixão, você sabe muito bem, é ver a necessidade do outro, do próximo, e não tão somente ver, mas assim fazer parte da solução.
Qual foi a última vez que você teve esse sentimento de compaixão, de piedade, mas que você olhou para você e se viu como resposta, você se viu como solução do problema? Foi isso que o centurião fez. Ele viu o seu servo doente, mas não ficou só nisso. Ele disse: eu posso ajudar, eu posso fazer mais. Ouvi falar de Jesus e sei que Ele está aqui por perto, então vou pedir para que Ele então cure o meu servo. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra compaixão, e é nos colocar no lugar do outro, é olhar para a situação, para a situação que está em sofrimento, para uma pessoa que está em sofrimento, e dizer assim: e se fosse eu no lugar dessa pessoa? O que eu ia querer que acontecesse comigo? Isso é compaixão, isso é piedade, e uma fé que Jesus admira precisa vir acompanhado. E nós temos muitas, irmãos, muitas oportunidades, ainda mais nesse tempo que estamos passando, para desenvolver aquela compaixão, aquela solidariedade que dizemos sentir, que dizemos estar dentro de nós, e o melhor, desenvolver não apenas em forma de sentimento, mas em forma de ações. É isso que o Senhor espera de mim e espera de você ao ver um necessitado. Eu tenho fé em Deus, tenho, mas o que essa fé que eu tenho em Deus gera em mim? Compaixão. E o que é compaixão? É me colocar no lugar do outro, é fazer parte da solução do problema do outro. E nós precisamos assim agir como este centurião, deixar de olhar apenas para nós mesmos e ser um canal de bênção para o nosso próximo. Diz o texto que ele estimava muito um simples servo. Nós precisamos olhar para o outro também com compaixão, também com piedade. Uma outra lição que nós aprendemos, que vinha acompanhado da fé desse centurião, é a humildade. Por que é que Jesus se admirou deste homem? Porque ele dizia crer, mas a fé dele gerava ou produzia nele humildade. Esse homem tinha tudo, irmãos, para achar que podia chegar diante de Jesus de igual para igual, de mestre para mestre, de autoridade para autoridade. E diz o texto que ele também era um homem sujeito à autoridade. E diz aí o verso 8, e ele então podia falar para um servo: faz isso, que ele ia fazer. Ele tinha tudo para chegar diante de Jesus e falar: Senhor, de autoridade para autoridade, eu tenho um servo doente, o Senhor podia curar. Aqui de autoridade para autoridade, mas nós não vemos isso. O que nós vemos é um sentimento de humildade. E quando nós também analisamos essa palavra, humildade é um sentimento de fraqueza, é um sentimento de inferioridade com relação a alguém, ou até mesmo com relação a algo. Era isso que esse homem carregava dentro de si, humildade. Por isso que Jesus então parou e se admirou, como um homem de alta posição pode agir dessa maneira. Este homem conhecia, irmãos, que a sua autoridade não se comparava à autoridade de Jesus, porque ele sabia que a sua autoridade foi estabelecida por homens, foi estabelecida por pessoas, mas ele também sabia que a autoridade de Jesus foi estabelecida pelo próprio Deus, porque diz o que nós acabamos de estudar, ele cria no próprio Deus e cria também em Jesus. Por isso que ele era uma pessoa humilde. Ele sabia que a autoridade dele foi dada por homens, e a de Jesus foi dada, foi estabelecida pelo próprio Deus. E aqui nós aprendemos em primeiro lugar, que quando nós nos achegamos a Jesus, nós devemos reconhecer quem Ele é. É isso que a humildade gera em nós, e foi isso que a humildade gerou neste centurião. Ele reconheceu quem era Jesus.
Ele reconheceu quem era Jesus. Jesus era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, é aquele que opera milagres, maravilhas a nosso favor. Este centurião sabia de tudo isso, por isso então que ele diz: Senhor, não precisa, não se incomodes, não precisa ir mais à minha casa, porque eu não sou digno de que entres em minha casa, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. A autoridade que o Senhor tem é superior a qualquer autoridade sobre essa terra, que está nessa terra, e eu sei disso. Irmãos, a humildade gera isso em nós. Quando eu me achego a Jesus, eu sei quem Ele é. Autoridade sobre toda autoridade, mas para isso nós precisamos ser humildes, e não importa a nossa posição social, não importa a nossa posição financeira, hierárquica, quando nós nos achegarmos a Jesus, devemos reconhecer quem Ele é. De que maneira você tem se achegado a Jesus? Esse homem também nos ensina que quando nos achegarmos a Jesus, devemos reconhecer quem nós somos. E diz o texto que nós não somos dignos. Nós não somos dignos. O centurião diz: não sou digno de que entres em minha casa. Quando nós olhamos para outro texto, João diz: não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Paulo diz: não sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós devemos olhar para nós mesmos e reconhecer que não somos dignos. A fé gera isso em nós. Uma fé que Jesus admira é aquela fé que gera humildade, e a despeito daquilo que eu sou aqui nesta terra, eu sei que não sou digno de nada, e a única coisa que eu posso dizer para o meu Senhor é isso: não sou digno. Irmãos, quando você se coloca diante de Deus em oração, em petição, quando você está diante de Jesus, não faça isso achando que você merece algo da parte dele, porque você não é digno, eu não sou digno de absolutamente nada, e tudo que Ele faz por mim e faz por você é por absoluta graça, por causa do amor que Ele sente para comigo e por causa do amor que Ele sente para com você. Humildade, a fé que dizemos ter em Deus, em Jesus Cristo, deve gerar humildade no nosso ser. Por fim, por que Jesus se admirou com a fé deste homem? Porque era uma fé que gerava uma confiança na soberania de Deus. Quando nós observamos o verso 7, diz: por isso não achei digno de me ter contigo, dize porém com uma palavra, e o meu servo será curado. Sabe, irmãos, muitos dizem ter fé em Deus, fé em Jesus Cristo, assim como esse centurião, mas na hora da real necessidade, seja lá qual for, recorrem a tudo, a todos, menos ao Jesus que diz crer. Veja bem, este homem, ele recorre a Jesus, era um homem de posição, de autoridade, mas ele recorre a Jesus. Por quê? Porque a fé que ele tinha gera uma confiança na soberania de Deus, e nós devemos, irmãos, colocar também a nossa confiança, a nossa esperança, depositar a nossa vida por inteira nas mãos de Jesus. É isso que a fé aqui significa, este penhor, este depósito, e seja lá aquilo que eu estou passando, eu devo entregar nas mãos do meu Deus, porque com uma só palavra, Ele pode mudar a nossa história. Com uma só palavra, Ele pode mudar a sua história, seja ela qual for, seja em que momento você esteja passando, com uma palavra o Senhor pode transformar tudo isso. Às vezes você acha que o que você passa é grande demais, é impossível de reverter essa situação. Você precisa confiar em Deus, você precisa
depositar a sua vida por inteira em Deus e saber que com apenas uma palavra Ele pode transformar todo o rumo da sua vida e te conceder mais vida, te conceder mais saúde, mais vigor, mais ânimo. Seja lá o que você precisa neste exato momento, confie em Deus, confie em Deus. Este centurião nos ensina isto. Ele confiava tanto em Jesus, que ele sabia que Jesus nem precisava estar presente. Você confia a ponto de saber que Jesus nem precisa estar presente, mas às vezes nós queremos que Jesus faça do nosso jeito, e se não acontece desta maneira, então Jesus não está agindo. Este homem nos ensina, irmãos, que a fé que dizemos ter em Deus deve gerar em nós uma confiança de que Jesus pode agir de qualquer forma, seja indo ou seja liberando apenas uma palavra, porque o nosso Jesus, Ele não é limitado como nós somos, Ele é soberano, Ele tem toda a autoridade e Ele assim faz. Nosso Deus, Ele não é limitado às nossas limitações, Ele não tem as mesmas fraquezas que eu tenho, que você tem, mas Ele é soberano, e nós precisamos crer nisso, que Ele não está condicionado às nossas condições. Por isso nós precisamos crer, por isso nós precisamos confiar, entregar a nossa vida ao Senhor. Por que Jesus se admirou tanto da fé deste homem? Porque ele confiava. E nós precisamos, irmãos, entender isso nessa noite e praticar cada característica que este centurião carregava juntamente com sua fé. Confiar na soberania de Deus, entregar as nossas vidas ao Senhor, ter humildade, reconhecer quem Ele é, reconhecer quem eu sou, e também agir com graça, agir com misericórdia, e agindo desta maneira, com compaixão, com humildade, confiando em Jesus, não com uma fé vazia, fria, mas com uma fé que vem acompanhado dessas virtudes. E quem sabe o Senhor, Ele também se maravilhe de cada um de nós. Quem sabe o Senhor pare diante de nós e diz: olha quanta fé o meu servo tem, olha quanta fé o meu filho tem. Que assim seja com você nessa noite, que você pratique a sua fé, não apenas com palavras, mas também com ações, que amanhã bem cedo, você possa mostrar a sua compaixão para com alguém, que amanhã bem cedo, ao falar com Jesus, ao pedir algo para Ele, que você possa reconhecer quem Ele é, e reconhecer que Ele pode fazer de muitas maneiras, não precisa ser da maneira que você quer, porque você não é digno, eu não sou digno. Que amanhã bem cedo você possa confiar na soberania do Deus que você diz crer. Esse é o desejo do meu coração para a nossa igreja, para você que nos ouve nessa noite. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite de louvor, de gratidão ao Senhor. Ó Deus, obrigado por essa noite de meditação na Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a estar mostrando a fé que temos no Senhor, através de ações, não simplesmente através de palavras, mas que possamos, ó Deus, estar mostrando com a nossa vida, com a nossa atitude, aquilo que dissemos crer. Ó Deus, a fé que temos no Senhor. Abençoe a cada irmão da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Ó Deus, nos ajude, aumente a nossa fé no Senhor, e que essa fé gere frutos ao sairmos da nossa casa, que esta fé gere frutos dentro da nossa casa.
Ó Deus, abençoe os nossos irmãos de outras igrejas, outras denominações que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Abençoe aqueles amigos, aquelas pessoas, ó Pai, que não creem no Senhor, que o Senhor possa estar dando oportunidade de salvação, ó Pai, oportunidade para que elas possam crer na Tua palavra, crer no Senhor, assim como esse centurião cria. E ó Deus, que eles possam alcançar a salvação que só o Senhor pode oferecer e oferece nessa noite. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que passamos aqui, tudo que provamos aqui e por tudo que vamos provar, ó Pai, durante essa noite e durante toda essa semana. Continue nos livrando do mal, continue nos guardando de todo perigo e nos dando assim uma noite debaixo da Tua presença. Oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor por essa noite, pela Sua palavra, pelas canções que cantamos. Que tudo isso possa ter feito alguma diferença na sua vida, porque na minha certamente fez. E essa é a minha oração para com você nessa noite. Nós estamos encerrando este culto ao Senhor, gratos pela sua vida, gratos por tudo que o Senhor tem feito e certos de que o Senhor estará conosco durante toda essa noite e durante toda essa semana. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e te dê uma boa noite no nome de Jesus.